Bom, primeiro, tem alguns pontos para falar. O primeiro deles é que a tramitação da reforma administrativa, neste momento, nos parece totalmente inapropriada. Há assuntos muito mais importantes no país. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos com problemas, inclusive, de falar, fazer aquele corpo a corpo que é tão necessário à democracia com os parlamentares, olhar olho no olho, dizer quais são todas as nossas preocupações. Estão fazendo aqui uma adaptação, né, para passar as nossas ideias. Então, queria deixar claro que não é o momento de discutir um tema complexo, um tema que vai modificar o serviço público por décadas. Não há por que nós tratarmos desse assunto agora. Nada é mais urgente do que vacinação do nosso povo, do que as questões da pandemia, do que a economia, o emprego dos brasileiros. A reforma administrativa podia esperar um pouco mais. Segundo ponto, eu quero deixar também claro que nós estamos calejados das reformas que vêm nos prejudicando nos últimos anos. Então, a gente sabe que o discurso é sempre o mesmo, principalmente da economia. Nós precisamos fazer a reforma, porque a reforma vai gerar empregos e vai gerar dividendos para o país e é muito importante para a economia. E aí a reforma passa, porque as pessoas vão ali fazer o salve, Deus nos acuda, farinha pouca, meu pirão primeiro. As categorias se dividem, começa uma a querer sair, a outra vai ficando, e no final das contas passa, e não passa bom para ninguém. Eu vou dar o exemplo da reforma da Previdência, em que ela passou muito ruim, nós perdemos direitos, nós temos um problema, inclusive, de implantação do pouco que a gente conseguiu defender, que a gente conseguiu aproveitar. Tem um parecer vinculante que foi aprovado na época, com a ajuda dos parlamentares da Segurança Pública, do deputado Sanderson, e esse parecer até hoje não foi implementado, nem no orçamento, nem na própria polícia. Os colegas que entraram antes ainda estão, antes da emenda constitucional 103, ainda estão tendo o desconto como se fosse do regime geral de previdência social. Então, quer dizer, ela passa, causa prejuízo e as coisas não se modificam. E esse é o nosso medo em relação à PEC da Previdência. Nós entendemos que a reforma não é boa para o país. Ela vai precarizar o serviço público. Ela vai criar mecanismos para que o serviço público seja totalmente desvirtuado. O cargo público passa a ser um patrimônio do poder político da vez. E nós achamos que é o contrário, o movimento é o contrário. Nós devemos proteger o serviço público, proteger os profissionais que tanto bem prestam a esse país. Se precisamos fazer mudanças na eficiência, na avaliação de desempenho, no treinamento do servidor público. É isso que nós devemos priorizar. Um terceiro ponto que eu gostaria de falar é que, mais uma vez, a reforma não é para todos. Mais uma vez, não se chama todos a darem a sua contribuição. Porque se chega a um consenso de que é necessário uma reforma, e nós achamos que essa não é, mas se chega a esse consenso, é necessário que todos deem o seu quinhão. E não é, mais uma vez, não é o caso. A reforma é só do Poder Executivo. A reforma é só para os servidores do Poder Executivo, onde é que servidor do Poder Executivo tem 60 dias de férias? Onde que servidor do Poder Executivo tem extrateto? Isso não existe no Poder Executivo. Então, mais uma vez, vai sobrar apenas para uma parte dos servidores públicos e até por isso a reforma é injusta. Quarto ponto, nós somos totalmente contra a ampliação do poder do presidente da República, não do poder do presidente Bolsonaro, mas de qualquer presidente, a ampliação do poder de decreto para que ele possa alterar cargos, estruturas e órgãos no Poder Executivo. É necessário que o parlamento não abra mão do seu poder de controle, de negociação com os demais poderes em relação à estrutura administrativa. Se diz que é importante para que o presidente e o governo tenham uma flexibilidade maior, mas entre prós e contras para o Estado brasileiro,
Isso não é uma medida boa. Outro ponto, nós somos contra o trainee. É um absurdo na verdade, o trainee não se aplica à polícia. Nós não podemos ter policiais provisórios. Me diga como um policial, como um delegado, irá fazer uma investigação concorrendo ao cargo público ainda. Isso é impossível. Além do que, se ele não for aproveitado, ele terá com ele várias e várias informações sensíveis da polícia, de técnicas e de informações internas, que o tornará uma pessoa extremamente visada pelo crime organizado, para a cooptação. Até nisso. Então, o trainee não tem como aplicar o trainee à polícia e, acredito, também aos demais órgãos de controle. Outro ponto, nós somos contra não estar definido na Constituição Federal, nesta reforma, os cargos típicos de Estado. As forças de segurança têm que estar na Constituição Federal definidas como carreiras e cargos típicos de Estado. Veja, isso é algo que eu já declarei muitas vezes na UPB. Havia um receio dos colegas de que apenas os delegados fossem considerados cargos típicos de Estado. Ontem falei na mesa do Ministério da Justiça que não interessa aos delegados de polícia terem nos quadros da Polícia Federal, das polícias civis, pessoas sem estabilidade, colegas que estarão com medo de trabalhar, que estarão preocupados com a sua atuação. Se fizer uma atuação mais forte, vai ser demitido. Se houver um comprometimento político, vai ser afastado. Nós somos totalmente contra isso, e isso tem que ser modificado, né, numa eventual reforma, se ela realmente for tramitar, né, e esperamos que não. Há uma conversa, né, sobre textos que poderiam alterar, emendas que poderiam alterar a reforma da Previdência. Os colegas que me antecederam já falaram de alguns textos do deputado Nicoletti, a Cobrapol, o Gutierrez falou de outro texto. Eu até peço, Gutierrez, que compartilhe conosco esse texto para analisarmos, até para, se for possível, apoiarmos. Entretanto, nesses textos que estão aí sendo apresentados, não há consenso ainda. Nós, delegados, ainda não estamos certos de que tudo que está na emenda do deputado Nicoletti, com todo o respeito pela proatividade e nós temos certeza que ele está querendo melhorar a segurança pública, mas nós entendemos que ele não está adequado ainda. Podemos trabalhar o texto, precisamos sentar para conversar o que pode passar, o que não pode passar desses textos, e para que possamos trabalhar juntos, né? Eu falei muito isso ontem na reunião com o ministro da Justiça. Nós temos que ter um consenso para trabalhar juntos, porque se nos dividirmos, não vai passar, nós não vamos conseguir resolver boa parte dos problemas, né? Há pontos positivos e outros com os quais nós não concordamos. Então, deixando claro que alguns textos que estão sendo apresentados ainda não alcançam um consenso entre as forças de segurança pública e as entidades que estão na União dos Policiais do Brasil. Esperamos que em breve nós possamos sentar e dizer, olha, esse texto aqui, a gente precisa mudar aqui, precisa mudar ali, vamos fazer algumas alterações e chegar a um núcleo mínimo que possamos trabalhar. Por enquanto, são esses os pontos em que nós temos a certeza de que devemos trabalhar para modificar, mas, acima de tudo, nós precisamos trabalhar junto à sociedade para convencê-la de que a reforma administrativa não é momento de ser tratada e também não é um texto bom para o Estado brasileiro, que é o que mais importa. O servidor público, infelizmente, vem sendo visto, principalmente pelo Ministério da Economia, como um inimigo, como um alvo, como alguém a ser abatido. E não é assim que nós esperamos ser tratados, porque neste momento, principalmente de pandemia, de calamidade pública, são os servidores públicos que estão na linha de frente, dando o tratamento que a sociedade precisa. Por fim, eu gostaria de pedir
que já falamos ontem com o ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, necessidade de resolver o problema da vacinação. Ela não pode estar como está no país. Só para terminar, 10 segundos. Uns vacinam, outros não vacinam, uns vacinam administrativos, outros não vacinam. Tem administrativos que estão na linha direta, como eu soube ontem durante a reunião. Então, é necessário vacinar as forças de segurança pública, porque elas têm uma taxa de contaminação maior do que todas as outras atividades e uma taxa de mortalidade muito maior. Para que possam continuar prestando serviço à sociedade, é necessário que quem protege a sociedade seja também protegido. Obrigado a todos e foi uma honra participar dessa audiência pública. Eu realmente me preocupo com a quebra da estabilidade. Acredito que o diretor-geral está montando a equipe dele e é natural que ele faça essa montagem. E me preocupo muito mais com a falta de proteção da Polícia Federal, mas esse é um outro assunto. Para as minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que a PEC ela é um texto ruim para o país. A PEC precariza o serviço público, ela tem uma boa intenção de dinamizar dinamizar o serviço público brasileiro, só que o texto não traz dinamização nenhuma. O texto traz alterações só no Poder Executivo, alterações que estão só na letra da lei, porque aquelas alterações que estão ali já muito não vigem nas categorias que estão no Poder Executivo. Mais uma vez, nós estamos vendo um texto ruim. E me preocupa muito que a gente já inicie aceitando um texto ruim, porque depois nós vamos ficar lá na frente tendo de depender de uma emenda, e essa emenda forçará os deputados a fazer um acordo, e esse acordo não vai nos atender, como não atendeu na PEC emergencial e como não atendeu na PEC da Previdência. Então, nós temos de lutar contra o texto da reforma, contra a própria reforma neste momento sendo analisada e contra a sua viabilidade de aprovação, porque ela não traz nada de bom para o Estado brasileiro. Então, eu queria deixar isso muito claro. Nós, obviamente, vamos levar as nossas emendas, levar as nossas ideias, mas nós precisamos que o texto da PEC administrativa, que a PEC administrativa não seja aprovada, que os servidores demonstrem uma união de todas as categorias contra um texto que só traz retrocessos para o serviço público brasileiro. Eu agradeço aos demais colegas, aos deputados, e muito obrigado pela oportunidade.